Uma esmola. Algo que possas dar-me. Uma esmola. Olhe para nós. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós? Como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envia Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, a quem vós crucificastes, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse aos pais: o Senhor, vosso Deus, levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Levem-no. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Vamos. Afastai-vos.
Com que poder? Ou em nome de quem fizestes isto? Principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de nós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Que havemos de fazer estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. A ordem deste conselho é que vós não falareis o nome de Jesus, ou ensinareis em nome de Jesus. A violação dessa ordem trará o castigo sobre vós, de acordo com a lei. Julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Fostes acautelados. A ordem deste conselho é que vós não falareis o nome de Jesus, ou ensinareis em nome de Jesus. A violação dessa ordem trará o castigo sobre vós, de acordo com a lei. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Cristo disse que vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida.
Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis desse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes suspendendo-o no madeiro. Deus, com sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Gamaliel, qual castigo é aconselhado pela lei? E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la. Portanto, sede cautelosos, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Fostes proibidos de pregar em nome do homem Jesus, e ainda assim o fizestes. Por esta violação, sereis punidos com a severidade da lei de Deus. Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e contra a lei. Pois nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Porventura é isto assim? Homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o fez passar para esta terra em que agora habitais. E não lhe deu nela herança, nem ainda espaço de um pé. Mas prometeu que lhe daria em possessão e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão.
e a maltratariam por 400 anos. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha jurado a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Nesse tempo nasceu Moisés. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto com um anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer. Antes o rejeitaram e em seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram nas obras das suas mãos. Duros de cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Também vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por disposição dos anjos e não aguardastes. Blasfemo! Isso é uma blasfêmia indecorosa! Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor, não lhes imputes este pecado.
Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Senhor, que queres que eu faça? Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Ananias. Sim. Eis-me aqui, Senhor. Levanta-te e vai à rua chamada Direita. E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Senhor, de muitos tenho ouvido acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tu tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Irmão Saulo, recebas a tua visão.
levanta-te, que eu também sou homem. Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos uma visão. Via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras, e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes. E tudo tornou a recolher-se ao céu. E eis que, na mesma hora, pararam junto da casa em que eu estava 3 homens que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele homem. Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, vim até ti sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, o curtidor, junto do mar. E ele, vindo, te falará. E logo mandei chamar-te. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis,
veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? Na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Homens, irmãos, bem sabeis que, já há muito tempo, Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também.
Homens e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordaram as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor. E todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, que faz todas estas coisas, conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo. Todas as suas obras. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Se a obra que alguém edificou permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, ele sofrerá detrimento. Porém, o tal será salvo, todavia como que pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então
o que o é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Mas o maior destes é o amor. Leia. Ora, irmãos, rogamo-vos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, e não vos perturbeis nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola, como escrita por nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane. Porque aquele dia não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Se só nesta vida esperamos em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também em Cristo, todos serão vivificados. Mas cada um, por sua ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o principado, e toda a autoridade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que será aniquilado é a morte. Assim que, se alguém está em Cristo,
nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, fê-lo pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Escreva isto. Porque ainda que vos contristei com a carta, não me arrependo, embora me arrependesse por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora, alegro-me. Não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Porque fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. E uns diziam: "Que quer dizer este paroleiro?" E outros: "Parece que é pregador de deuses estranhos", porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. Poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar, em que estava escrito: "Ao Deus desconhecido". Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio.
o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas, e de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram. Entre os quais foi Dionísio, Areopagita, e uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. E não é lícito a um judeu. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito.
Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela, os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, porquanto Deus deu testemunho de suas dádivas, e depois de morto, ainda fala por meio dela. Ora, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele
que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Bom. Pela fé, Noé, divinamente advertido das coisas que ainda não se via, temeu. E para a salvação da sua família, construiu a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é, segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para o lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Pela fé também, a própria Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam em tão grande multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Porém, vendo-as de longe, e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam outra pátria, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão ofereceu Isaque quando foi posto à prova. E aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, de onde também figuradamente o tornou a recobrar. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um formoso menino e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o prazer do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo sitiados durante 7 dias. E que mais direi? As mulheres tornaram a receber pela ressurreição os seus mortos. E outros foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. E todos esses, tendo testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Deus provendo alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados.
Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundície e superfluidade de maldade, recebei com mansidão a palavra enxertada em vós, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo. E vai-se. E logo se esquece de como era. Porém, aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós supõe ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se imaculado do mundo. Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que receberemos maior condenação. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal homem é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e governamos todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas por impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quiser, à vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, mundo de iniquidade. Assim, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza. E é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela maldizemos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim.
Paulo, tem ânimo. Porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amantes dos deleites do que amantes de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça, e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito. E vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por
todos os santos. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos, mas também a todos os que amarem a sua vinda.